Aceitei o turno da madrugada porque o salário era melhor e, sinceramente, porque nunca liguei para esse papo de medo. Trabalhei minha vida inteira em cemitério. Comecei como ajudante, fui ganhando experiência, enterrando gente dia sim, dia não. Já vi coisa que você não acredita. Parente desesperado tentando abrir caixão lacrado à força, discussão de família no meio do enterro por causa de herança, briga por jazigo, cova aberta no lugar errado, enfim. Quem trabalha com morte acaba conhecendo a vida como ela é. Sem máscara, sem filtro. Mas mesmo com tudo isso, nunca fui de acreditar nessas histórias que o povo conta. Nunca vi defunto levantar, nem ouvi sussurro, nem nada disso. Sempre achei que o medo morava mais na cabeça das pessoas do que debaixo da terra. Só que quando fui transferido para esse cemitério no interior, confesso que algo me incomodou desde o primeiro dia. Era um lugar afastado, daqueles que você nem vê da estrada. A cidade em volta parecia ter parado no tempo. Casas baixas, gente desconfiada, pouca conversa. Me disseram que ninguém ficava no turno da madrugada há quase 2 anos, um abandono que ninguém explicava direito. O administrador me ofereceu o dobro do salário. Disse que eu podia até levar café, rádio, o que quisesse para passar a noite. Ri, aceitei. Achei que ia ser moleza, silêncio, paz e nenhum curioso por perto. Na primeira noite, tudo foi normal. Levei meu café, um lanche, sentei perto da portaria e fiquei escutando o rádio. O frio era forte, mas nada que um casaco grosso não resolvesse. Dei uma volta lá pelas 2 da manhã, só para ver se estava tudo certo. As lápides estavam limpas, nada fora do lugar. Algumas covas recentes, ainda com flores murchas, velas derretidas pela metade. O vento forte fazia aquele barulho entre as árvores do fundo, mas era só isso. Quando amanheceu, fui embora tranquilo. Segunda noite, a mesma coisa. Mas na terceira, foi quando notei uma coisa estranha. Uma das covas que eu tinha visto completamente fechada estava com a terra mexida. Achei que talvez um cachorro ou algum bicho grande tivesse cavado. Desci para olhar. A terra parecia remexida por cima, mas o fundo estava intacto. Nada tinha saído de lá. Nenhum cheiro, nenhum vestígio. Só a impressão de que alguém tinha metido uma pá ali. Na noite seguinte, deixei de lado o rádio e prestei mais atenção. Comecei a anotar o número das covas onde isso acontecia. A cada 2 ou 3 noites, uma delas parecia ter sido remexida, mas nunca completamente. Um detalhe aqui, outro ali, como se alguém estivesse tentando abrir e desistisse no meio do caminho. Comentei com o zelador do dia. Ele só disse: "Isso aí é bicho, não se preocupa." Só que eu sabia como é a terra quando é revirada por animal. E aquilo não era. Era limpa, com marcas de pá em curva. E começou a se repetir, sempre em áreas diferentes. Foi aí que decidi começar a andar com lanterna mais forte e anotar os horários. Descobri que quase sempre, por volta das 3h15 da manhã, os sensores da parte leste do cemitério apagavam por uns segundos, só naquela parte. O resto ficava normal. Cheguei a pensar que podia ser problema elétrico, mas revisei o quadro e não encontrei falha. Na quinta noite que isso aconteceu, me escondi atrás do mausoléu grande que ficava de frente para a seção onde as covas eram mexidas. Esperei. Quando deu 3h13, as luzes piscaram. Às 3h15, apagaram por completo, só naquele pedaço. Silêncio. Nenhum som de passos, nem bicho. Mas o que vi me deixou com o coração apertado. Uma sombra baixa, encurvada, mexendo na terra com as mãos. Sem pá, sem ferramenta. Não cavava de verdade. Era como se só fingisse. Rasgava a terra, espalhava um pouco para o lado, depois parava. Ficou ali por alguns minutos, depois se afastou e sumiu atrás das lápides. Quando corri para lá com a lanterna, não tinha ninguém. Nem marcas de passo, mas a terra, de novo, estava mexida. E as luzes, como sempre, voltaram exatamente às 3h23. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não é só mais um relato de um coveiro entediado.
Então aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem curte histórias reais, pé no chão, como essa. Porque o que estou prestes a contar agora vai muito além do que qualquer um esperaria de uma simples noite de trabalho num cemitério. Depois daquela madrugada eu poderia ter pedido para sair, mas tinha algo naquela situação que me prendia. Não era medo, era curiosidade e um tipo estranho de responsabilidade. Sentia que se eu largasse tudo, alguém menos preparado ia acabar assumindo aquele lugar e talvez não lidasse com o que eu estava lidando da mesma forma. Continuei no turno, mas comecei a montar uma espécie de diário, anotando tudo: dia, hora, condições do tempo, posição das covas mexidas. E o mais estranho é que, ao reler as anotações, percebi que as covas mexidas seguiam uma sequência. Não eram aleatórias. Era como se alguém estivesse seguindo uma ordem, pulando sempre 2 túmulos entre cada escavação. Era um padrão, disso eu não tenho dúvida. Na 10ª noite, antes mesmo de sair da portaria, tive a sensação de que alguém já estava me esperando lá dentro. A chave da capela pequena, onde guardamos os utensílios, estava fora da prateleira. Eu tinha deixado pendurada. Sempre deixo. Peguei a lanterna, respirei fundo e fui até lá. Ao abrir a porta, senti o cheiro de vela apagada. Não tinha nenhuma acesa, nem sinais de que tivesse sido usada. Mas o cheiro estava ali, marcante, como se alguém tivesse ficado lá dentro por um tempo e saído poucos minutos antes. Dei uma volta rápida pela capela, verifiquei cada canto, olhei atrás do armário de equipamentos, até embaixo da mesa onde a gente costuma montar os suportes de flores. Nada, mas o cheiro de vela apagada parecia impregnado nas paredes. Fechei a porta, travei com o cadeado e voltei para o pátio. Já passava das 2 da manhã. As luzes da lateral leste, como nas outras noites, continuavam acesas. Até ali, tudo igual. Mas o que me incomodou foi ver pela primeira vez uma flor fresca em uma das covas antigas. Era uma rosa branca, recém-cortada, sem espinhos, fincada no centro exato de uma sepultura de 2 anos atrás. Eu mesmo tinha ajudado a enterrar aquela senhora. Não tinha ninguém da família por perto. Nunca teve. Era uma mulher solitária, vivia reclusa, não tinha filhos nem parentes próximos. Quem deixou aquela flor ali? Me aproximei devagar, varri o entorno com a lanterna. Nenhuma pegada, nenhum sinal de alguém por perto. Só a rosa, perfeitamente erguida na terra fria. Peguei com cuidado, examinei o caule, ainda úmido como se tivesse sido colhida há menos de 1 hora. Olhei em volta mais uma vez, depois guardei a flor dentro da capela, sem dizer nada para ninguém. Comecei a me perguntar se alguém da cidade, talvez um parente distante, não estaria frequentando o cemitério às escondidas. Ou quem sabe um morador de rua, alguém que passou por ali e quis prestar alguma homenagem. Mas a cada noite, as coisas iam ficando menos simples. 3 dias depois, outra flor, mesma espécie, mesmo padrão, rosa branca, recém-colhida, sem espinhos. Desta vez, na cova de um rapaz que tinha morrido em um acidente há 4 anos. E a sequência se mantinha. Pulava 2 túmulos, depois aparecia outra cova mexida. A cada 3 noites, a luz piscava no mesmo horário. E em todas essas madrugadas, o cheiro de vela apagada voltava a aparecer na capela. Eu não contava isso para ninguém. Comecei a desconfiar que, se eu abrisse a boca, iam achar que era invenção. Ou pior, iam me tirar de lá e botar alguém que não tivesse o mesmo cuidado com os detalhes. Passei a dormir durante o dia e estudar à noite. Não sobre fantasmas, nem essas bobagens, mas sobre padrões. Tentei mapear cada cova mexida, a ordem das flores, os túmulos antigos e recentes. E aí percebi algo que gelou meu sangue. Todos os sepultados que haviam recebido a flor tinham morrido sozinhos, solitários. Gente sem velório, sem parente, sem lágrima. Gente que, de certa forma, foi esquecida. Isso me deixou inquieto. Não era mais só a terra revirada ou o apagão nas luzes. Era uma lógica,
Um ritual silencioso, meticuloso, que acontecia sem que ninguém percebesse. Só eu. Na 15ª noite, decidi mudar de estratégia. Escondi uma câmera simples, dessas que a gente compra em loja de eletrônico, atrás de uma das lápides da ala leste. Bateria cheia, cartão de memória novo. Posicionei de um jeito que pegasse o máximo possível da área onde geralmente a cova era mexida. Saí do campo de visão e esperei, como sempre, atrás do mausoléu. Quando o relógio bateu 3h15, as luzes apagaram. Tudo escuro. E no breu, o som sutil de terra sendo arranhada com as mãos. Quase imperceptível, mas constante. Depois, silêncio. Nada mais. Luzes voltaram às 3h23. Fui direto para a câmera. Levei até a portaria. Assisti o que gravei. A imagem estava nítida até 3h15. Depois disso, tudo preto. Tela estática. Como se alguém tivesse coberto a lente ou desativado o sinal. Mas ninguém chegou perto. Nem uma sombra. Nem movimento. Do nada, tudo apagou. E voltou só no horário que a luz do cemitério voltou também. Naquela altura, o cansaço e a tensão já estavam me cobrando caro. O rosto fundo, olheiras, a sensação de estar sendo vigiado mesmo quando estava em casa. Uma noite, antes de sair para o trabalho, recebi um bilhete por baixo da porta. Papel branco, dobrado, sem remetente. Dentro, uma única frase: continue olhando para os esquecidos. Não entendi quem poderia ter deixado. Ninguém sabia onde eu morava, além da administração. E ninguém tinha motivo para me mandar aquilo. Naquela noite, deixei tudo preparado. Câmeras escondidas em 4 pontos, gravadores de som, lanterna de alta potência e até meu celular em modo de gravação contínua. Estava decidido a flagrar, entender, capturar qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Mas o que encontrei naquela madrugada foi diferente. Não teve flor, não teve luz piscando, só a cova, aberta. Sim, pela primeira vez, uma das covas amanheceu completamente aberta. A terra jogada para o lado, limpa, sem bagunça, como se tivesse sido aberta com técnica, sem sinal de animal, sem cheiro de decomposição, o que não faz sentido algum. Desci com cuidado, lanterna na mão. A urna funerária estava intacta, mas a tampa estava com uma marca no centro, uma marca circular, como se alguém tivesse pressionado um objeto pesado ali. E em cima, uma rosa branca, recém-colhida. Ali, no fundo daquela cova aberta, parado, com os joelhos começando a doer pelo tempo agachado, eu senti um desconforto que nunca tinha experimentado antes. Era diferente de medo, não era pânico, nem mesmo nojo. Era uma mistura de vergonha e impotência, porque ao olhar aquela flor colocada com tanto cuidado sobre o tampo do caixão, uma flor viva, fresca, silenciosa, eu compreendi algo que até então me escapava. Aquilo era um gesto, não para mim, não para o mundo, mas para quem estava ali dentro. Um pedido de desculpas, talvez. Uma lembrança tardia. Mas por quem e por quê? Subi devagar, empurrei a terra com a pá, fechei a sepultura com o máximo de respeito. No final daquela noite, quando o turno acabou, fui direto para casa, não dormi. Na noite seguinte, voltei mais cedo. Queria observar o cemitério ainda com luz do dia. Caminhei por cada ala, reparei nas lápides, nos detalhes que sempre passavam batidos na correria do cotidiano. As placas mal colocadas, os nomes quase apagados, as datas desconexas. Muitos ali estavam praticamente esquecidos. E foi só então que me ocorreu o mais perturbador. Todas as covas que haviam recebido as flores estavam mal cuidadas, abandonadas. Todas pareciam querer chamar atenção, mesmo que não pudessem. Era como se houvesse uma seleção, não por quem morreu, mas por quem foi deixado de lado depois da morte. Se você está acompanhando essa história até aqui, já percebeu que o buraco é mais embaixo. Então já aproveita para se inscrever no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que curte uma boa história de suspense, dessas que fazem você olhar 2 vezes antes de apagar a luz. A gente continua. Na noite de sexta-feira, encontrei mais um bilhete. Dessa vez,
dentro da minha caixa de ferramentas que sempre ficava trancada na casinha dos fundos do cemitério. Papel dobrado ao meio, mesma caligrafia simples. A frase dessa vez era outra. Você está vendo. Continue. Agora, eu já não tinha mais dúvidas de que alguém estava querendo que eu acompanhasse tudo aquilo de perto, quase como um convite ou um aviso. E mesmo com tudo o que estava acontecendo, eu seguia ali. Não porque era corajoso, nem curioso. Era porque sentia que, se eu parasse de prestar atenção, se eu fingisse que nada daquilo era real, eu ia carregar comigo o peso do silêncio, a omissão. E eu sabia que o que quer que estivesse acontecendo merecia ser visto até o fim. 2 noites se passaram sem nada. Nenhuma flor, nenhuma luz piscando, nenhum som estranho. Isso, por incrível que pareça, me deixou ainda mais tenso. A rotina tinha virado o anormal. A falta de acontecimento era, por si só, uma anomalia. Até que, no 3º dia de silêncio, decidi visitar o arquivo do cemitério. Lá ficavam as anotações antigas, as fichas de cada sepultado, as observações de ex-funcionários. Não era um local muito frequentado, e com o tempo virou quase um depósito de papéis velhos. Passei horas ali, abri caixa por caixa, vasculhei fichas amareladas, e no fundo de uma delas encontrei um pequeno caderno de capa preta com a lombada quase solta. Dentro, uma lista, só nomes e datas, nada mais. Mas todos os nomes batiam com os túmulos que tinham recebido as rosas brancas nas últimas semanas. O que mais me assustou, no entanto, foi a data da última anotação, 15 anos atrás. E ainda assim, a mesma sequência de covas, na mesma ordem, estava sendo seguida novamente. Como se tudo estivesse se repetindo. Como se alguém, em algum ponto da história, tivesse feito esse mesmo percurso, observando, documentando, tentando entender, e por algum motivo parou. Agora, essa responsabilidade parecia ter passado para mim. Mas por quê? Quem começou isso antes? E por que justo agora tudo recomeçou? Naquela noite, deitei sem conseguir fechar os olhos. A imagem das flores, os bilhetes, a cova aberta, tudo vinha em flashes na minha cabeça. Mas o que mais me incomodava era aquela lista. Quem escreveu? Porque ela estava guardada ali, esquecida, como se esperasse ser encontrada. E se eu também parasse de olhar, o que aconteceria? Seria esquecido como os outros? Comecei a me perguntar se havia mesmo parado ou se na verdade nunca tinha deixado de acontecer. E talvez o que tivesse mudado era só o olhar de quem observava. Talvez todos os outros coveiros, zeladores, vigias que passaram por ali tivessem visto sinais, mas preferiram não registrar, não interferir, não investigar. Eu não sei. O que sei é que depois daquela noite, algo passou a se mover em mim, não do lado de fora, aqui dentro. Como se eu também estivesse ficando mais sensível às coisas que não se falam, às ausências que gritam. Passei a perceber os detalhes das fotos, em lápides apagadas, as flores artificiais caídas atrás dos túmulos, as marcas de terra afundada em covas muito antigas, e principalmente o quanto o abandono tem um cheiro seco, de cimento velho e poeira, que se esconde entre os galhos das árvores e nos degraus da escada da capela. Na 20ª noite de ronda, preparei um plano diferente. Antes de iniciar o turno, fui até a sepultura, que provavelmente seria a próxima. A lógica das datas apontava para um túmulo de 1993. Um senhor enterrado sozinho, sem registro de velório. Peguei a pá, cavei com calma. Não para abrir o caixão, não, mas para instalar um sensor de movimento debaixo da camada superficial da terra. Algo discreto, que não ativasse com vento ou bicho. Recoloquei tudo como estava, limpei o entorno e esperei. Dessa vez, esperei sentado, luz apagada, no fundo da capela. Às 3h10 o sensor tocou. Um bip seco, curto. Alguém ou algo estava mexendo ali.
Corri até a cova em silêncio. Me aproximei pelo lado oposto com a lanterna apagada e vi com meus próprios olhos a silhueta de alguém ajoelhado sobre o túmulo, corpo curvado, movimentos suaves. Estava plantando a flor, uma rosa branca. Não fiz barulho, não chamei, só observei. Quando terminei de contar até 5, a figura se levantou e sumiu. Não correu, não se virou, apenas não estava mais lá. E o detalhe mais estranho, não deixava sombra. A luz da lua estava forte, nítida. E mesmo assim, nenhum traço no chão. Nada. Na manhã seguinte, voltei à cova. A flor estava lá, fresca, sem espinhos, sem marcas ao redor. Peguei, levei para a capela, coloquei num copo d'água. E fui ao armário procurar o caderno preto de novo. Queria reler os nomes, tentar cruzar informações. E quando abri a gaveta onde ele estava, outro bilhete, papel branco, mesma letra. Mas dessa vez com uma pergunta: você também será esquecido? Fiquei parado por longos minutos encarando aquelas palavras. Era um lembrete, uma ameaça, um aviso? Eu não sabia. Mas o que sei é que desde aquela madrugada eu passei a cuidar das covas com mais atenção. Replantava as flores murchas, limpava os túmulos antigos, restaurava as placas danificadas. Não era medo, era respeito. Pela morte, sim. Mas também por aquilo que a morte deixa para trás. O silêncio, o abandono, a ausência de olhos atentos. Os registros do cemitério mostram que ao longo dos últimos 50 anos, vários funcionários pediram transferência após poucos meses no turno da madrugada, a maioria sem motivo específico. Um deles, no entanto, deixou uma única frase escrita num formulário de saída, que hoje fica guardado numa pasta de baixa prioridade. A frase era: ninguém quer cuidar de quem não tem mais ninguém. E isso ficou comigo. As flores pararam de aparecer, já faz mais de uma semana. As luzes pararam de piscar. Nenhum bilhete novo. O sensor silencioso. Mas estranhamente, o sentimento de que algo me observa nunca cessou. Às vezes, quando passo pela ala mais antiga do cemitério, sinto como se estivesse sendo acompanhado por um olhar, não ameaçador, mas insistente, como alguém esperando uma resposta. Hoje, depois de tanto tempo naquela função, com as mãos calejadas da pá e a alma mais pesada do que quando entrei, eu decidi escrever tudo isso. Não para provar nada para ninguém, porque, sinceramente, quem não viu com os próprios olhos nunca vai entender. Mas porque eu precisei organizar essas lembranças, essas noites longas e silenciosas, e principalmente registrar que aconteceu, que alguém esteve ali, que alguém deixou flores, que alguém quis lembrar dos esquecidos. Talvez a função do coveiro, no fim das contas, não seja só enterrar. Talvez seja garantir que, mesmo depois do último suspiro, alguém ainda vai olhar para a terra que cobre o peito de quem se foi e reconhecer que ali existe história, dor e memória. Hoje, quando caminho entre os túmulos, não sinto medo, sinto presença. Não vejo mais flores brancas, mas vejo vestígios de cuidado. Um vaso endireitado, uma pedra polida, um nome limpo de musgo. Como se, de alguma forma, aquilo tivesse servido para algo. Como se quem quer que fosse o responsável por tudo aquilo tivesse finalmente descansado, satisfeito por saber que alguém estava olhando, que alguém entendeu. E se um dia, por qualquer motivo, eu também acabar sendo só mais uma cova nesse campo enorme de silêncios e pedras, espero que tenha alguém como eu andando por ali. Alguém que ainda acredite que os esquecidos merecem ser lembrados. Porque no fim das contas, o cemitério não é só o lugar dos mortos. É o lugar onde a gente prova se sabe cuidar do que não grita mais por atenção. E tem coisa mais viva do que isso? Trabalho como coveiro desde os 19 anos. Nunca pensei que passaria a vida abrindo covas e tampando buracos com a pá.
Mas o ofício foi me escolhendo aos poucos, como se o cemitério tivesse braços e me puxado para dentro dele. No começo, foi difícil encarar o silêncio dos mortos, a terra molhada, os olhares perdidos dos que vinham chorar e o peso invisível de cada sepultura recém-fechada. Mas com o tempo, desenvolvi uma espécie de ritual. Antes de cobrir o caixão, sempre me agacho e falo algumas palavras. Nada demais. Apenas um gesto simples como "vai em paz" ou "espero que descanse bem aqui". Sei que parece estranho, mas sempre achei que os mortos mereciam ser tratados com humanidade até o último instante. Na cidade pequena onde moro, todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo me conhece também. Sabem que sou quieto, não bebo, não mexo com a vida de ninguém, só cumpro minha função. O cemitério aqui é modesto, com uns 80 jazigos ao todo, distribuídos entre as quadras de cimento antigo e os corredores de terra batida. No fundo, fica uma casinha onde guardo as ferramentas e, às vezes, me recolho para descansar entre um enterro e outro. Foi lá, nessa casinha, que comecei a sentir que algo estava diferente. Mas, para entender isso, preciso contar como tudo começou. Foi num dia nublado, em que a cidade parou para enterrar um jovem. Ele tinha 20 e poucos anos, morreu de forma inesperada, um acidente bobo de moto, sem capacete. Chegou para mim num caixão fechado, com a família destruída de dor, principalmente a mãe. A mulher não parava de chorar nem por um segundo e ficava segurando uma sacola plástica com o tênis dele dentro, como se aquilo fosse tudo o que restou. No momento em que me ajoelhei ao lado do caixão, como sempre faço, olhei para a expressão dela, tão vazia, tão quebrada, e murmurei algo diferente do habitual. Senti vontade de prometer algo. Não sei explicar por quê. Talvez porque ele era novo. Talvez porque a mãe me lembrou a minha. Mas disse, em voz baixa, só para mim mesmo: "Pode deixar. Eu vou cuidar dela. Ela não vai ficar sozinha." A partir daquele dia, tudo começou a mudar. No início, foram coisas pequenas. A pá que eu deixava encostada na parede amanhecia caída. Ou a tranca do portão do cemitério aparecia destrancada, mesmo depois de eu verificar à noite. Achei que fosse descuido meu. A idade pesa, o cansaço aumenta. Ignorei, até que, numa noite qualquer, tive um sonho com o rapaz. Era nítido demais para ser só invenção do meu cérebro. Ele estava sentado num banco dentro do cemitério, o mesmo banco de madeira que fica perto do cruzeiro. Não dizia nada. Só olhava para mim, como se esperasse algo. Acordei suando frio. No outro dia, quando passei pelo banco, notei que a madeira estava riscada, como se alguém tivesse batido nela com as unhas, várias vezes. Se você gosta de histórias assim, com suspense, pé no chão e cheias de detalhes que arrepiam, aproveita agora para se inscrever no canal. Deixa o like, compartilha com quem curte esse tipo de conteúdo. Isso ajuda demais a manter tudo funcionando por aqui. Agora vamos seguir, porque a coisa só piorou depois disso. Comecei a visitar a mãe do rapaz, como tinha prometido. Levava pão, perguntava se ela precisava de algo. Às vezes só sentava um pouco e ouvia ela falar do filho. No começo, ela parecia grata. Dizia que minha presença ajudava. Mas com o passar dos dias, ela começou a mudar. Ficava olhando fixo para a parede por longos minutos e, do nada, falava que sentia cheiro de gasolina. O mesmo cheiro que dizem que ficou impregnado nas roupas do filho quando ele morreu. Depois, começou a dizer que escutava passos na sala de madrugada e que toda noite alguém trancava a porta do quarto dela por fora. Eu ouvia tudo calado, mas por dentro algo se revirava. Certa tarde cheguei e ela estava sentada na varanda, com o olhar perdido e um cobertor nos ombros, mesmo estando calor. Ela segurava o mesmo tênis que tinha levado no enterro e repetia: "Ele passou aqui, ele entrou, ele me olhou." A frase era dita com tanta certeza, tanta convicção que fiquei gelado. Tentei argumentar, disse que talvez fosse um sonho, uma memória. Ela não respondeu. Só continuou balançando a cabeça, como quem tem certeza de algo que ninguém mais entende.
Naquela noite, sonhei com o rapaz novamente. Dessa vez, ele estava em pé, do lado da sepultura, com a mão apoiada sobre a cruz de madeira. Me olhou de novo, mas dessa vez virou o rosto, como se desapontado. No dia seguinte, voltei mais cedo ao cemitério. Não era meu turno, mas algo dentro de mim pesava, como uma urgência silenciosa que não dava trégua. Caminhei até a sepultura do rapaz e fiquei ali parado por alguns minutos. Não sei o que eu esperava encontrar. Talvez pegadas, algum sinal de arrombamento, qualquer coisa que me convencesse de que tudo aquilo era mais do que cansaço acumulado. Mas estava tudo igual. A terra começando a afundar como sempre acontece nos primeiros dias, algumas flores secas jogadas de lado e a cruz firme, ainda com o nome e a data marcando aquele breve pedaço de vida. Só que, quando me virei para ir embora, ouvi um barulho dentro da casinha das ferramentas. Um estalo seco, como madeira quebrando. Fui até lá com o coração acelerado, me xingando por dentro. Peguei a lanterna que deixo na porta e entrei com cautela. Nada demais à primeira vista. Mas a caixa de ferramentas estava no chão, aberta, e algumas coisas, martelo, chave de fenda, trena, espalhadas como se alguém tivesse vasculhado tudo às pressas. Do lado da mesa havia uma marca funda no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. E no canto da parede, a pá, a maldita pá. Estava fincada no chão, reta, do jeito que eu nunca deixaria. Parecia uma cruz torta apontando para mim. Fui até ela, tirei do chão e encostei de novo na parede. Bati a porta, travei 2 vezes e fui para casa. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem da mãe do rapaz, encolhida com o tênis nos braços, me assombrava mais do que os sonhos. Me peguei pensando se a promessa que fiz, aquela frase dita num momento de impulso, podia ter aberto uma porta que não era para ser aberta. Sempre levei meu trabalho a sério, com respeito, mas nunca me achei alguém importante o bastante para carregar esse tipo de peso. Quando o dia amanheceu, mal tomei café. Peguei a bicicleta e fui direto até a casa dela. Bati no portão e esperei. Nenhuma resposta. Chamei de novo. Foi só na 3ª batida que ouvi um som abafado, como se alguém estivesse mexendo em alguma coisa lá dentro. A porta da sala abriu devagar e ela apareceu. Mas não parecia a mesma pessoa. Os olhos fundos, o rosto mais pálido e o cabelo preso de qualquer jeito. Ela sorriu quando me viu, mas foi um sorriso frágil que se desmanchava antes de terminar. Me convidou para entrar. Recusei de início, mas acabei cedendo. O cheiro lá dentro era estranho. Não era sujeira nem mofo. Era um cheiro diferente, como de lugar fechado há muito tempo. Ela me ofereceu café, mas o copo tremia na mão dela. Sentamos na sala. No meio da conversa, ela soltou uma frase que me deixou completamente gelado. Ele me disse que você prometeu. Ele falou com você antes de ir. Demorei alguns segundos para reagir. A boca seca, a mente tentando entender se aquilo era um jogo, um delírio ou algo mais sério. Perguntei, tentando soar calmo. Ele falou com você como? Ela olhou para o teto por alguns segundos, como se procurasse a resposta lá em cima. Depois, com a voz arrastada, respondeu. No sonho, mas não era só sonho. Ele disse que você prometeu cuidar de mim e que você está falhando. Fiquei paralisado. Aquilo era mais do que coincidência. Ela não podia saber que eu falei aquilo. Ninguém podia. Saí dali com a sensação de que não estava mais no controle de nada. Voltei para o cemitério e fiquei sentado no banco perto do cruzeiro. No mesmo banco onde o rapaz apareceu nos meus sonhos. O sol começava a descer por trás das árvores e o céu ganhava aquele tom alaranjado que só se vê no fim de tarde do interior. O silêncio ali sempre foi uma espécie de companhia, mas agora parecia me observar. Fiquei ali até escurecer, tentando entender o que precisava fazer. Se era só visitar a mãe dele mais vezes, levar comida, conversar, ou se era algo que eu ainda não tinha percebido. E foi nesse momento que notei. A cruz da sepultura do rapaz estava levemente torta. Levantei devagar,
como se qualquer movimento mais brusco pudesse acordar algo que eu ainda não compreendia. Fui até a sepultura com passos curtos e calculados. Era como se o chão, naquele trecho, estivesse mais fofo, menos firme, e a madeira da cruz, que eu mesmo tinha cravado 2 dias após o enterro, quando o concreto ainda estava fresco, pendia discretamente para a esquerda. Me ajoelhei ao lado sem encostar e percebi que parte da terra estava remexida, como se alguém tivesse cavado por cima e depois tentado disfarçar. Mas não havia marcas de pá nem de mão. Só a terra revolvida e um pequeno pedaço de papel amassado, quase coberto. Peguei com cuidado. Era uma folha rasgada de um caderno, com uma única frase escrita em caneta preta. Você prometeu. Aquela letra não era da mãe. Disso eu tinha certeza. Eu já tinha visto os bilhetes que ela deixava na geladeira, recados simples de lembrança ou lista de mercado. A caligrafia era trêmula, espaçada. Essa não. Essa letra era firme, como a de alguém jovem, com pressa e convicção. Me levantei num impulso e fui direto até a casinha de ferramentas. Abri a gaveta onde guardo coisas perdidas e tirei um papel antigo, um formulário que os familiares preenchem no dia do sepultamento. E lá estava, a assinatura do rapaz. Eu não sou grafólogo, não entendo de caligrafia, mas a semelhança era absurda. O V puxado, o T cortado bem no meio, o traço final que estendia a última letra como uma linha puxada com raiva. Era igual. Comecei a sentir uma pressão no peito que não vinha do coração, mas de uma angústia difícil de explicar. Naquela noite, ao chegar em casa, tranquei a porta, fechei as janelas e desliguei todas as luzes. Sentei no sofá no escuro, com a TV desligada e o controle na mão, como se aquilo pudesse me proteger de alguma coisa. Quando o silêncio tomou conta da casa, ouvi um barulho vindo da cozinha. Não foi alto, foi sutil, como o som de uma colher batendo levemente contra uma xícara. Fui até lá devagar. Não tinha ninguém, obviamente, mas a chaleira que eu deixo guardada em cima da pia estava cheia de água quente, e eu não tinha colocado uma gota d'água nela naquele dia. Em cima da mesa havia 2 pães com manteiga, e o prato onde costumo comer, colocado no meu lugar habitual. Voltei para o quarto tremendo, tranquei a porta e me sentei na cama. Aquilo não era invenção da minha cabeça, não era cansaço, não era paranoia, aquilo era cobrança. Uma promessa feita de forma impulsiva, que talvez tivesse sido ouvida com mais seriedade do que eu imaginava. Passei a noite inteira acordado, com a mão suando em cima do celular, pensando se devia ligar para alguém, chamar ajuda, contar tudo. Mas quem acreditaria? Quem entenderia que um coveiro solitário, de uma cidade esquecida, tinha criado uma ligação invisível com alguém que já tinha descido 7 palmos? Nos dias seguintes, a mãe do rapaz piorou. Começou a ficar confusa, a repetir frases sem sentido, a deixar a porta de casa aberta à noite. Um vizinho me contou que ela foi vista no portão às 3 da manhã, falando sozinha, olhando para o céu. Fui até lá assim que pude. Encontrei a casa com as luzes apagadas e a porta entreaberta. Entrei chamando, receoso. Ela estava sentada no chão da cozinha, abraçada ao tênis do filho, o rosto manchado de lágrimas secas. Quando me viu, disse: "Ele quer saber por que você parou de vir. Ele disse que você prometeu." Sentei no chão com ela e fiquei em silêncio. Eu sabia. No fundo, eu sabia. A promessa não era para fazer de vez em quando, era para assumir de verdade. Cuidar dela como ele cuidaria. Estar presente, ouvir, acompanhar. Só que ninguém te ensina como cumprir um compromisso com alguém que não pode mais falar e, ao mesmo tempo, parece estar sempre te ouvindo. Naquela noite eu entendi. Não era sobre aparições, não era sobre objetos que se moviam sozinhos, sonhos perturbadores ou bilhetes misteriosos. Era sobre responsabilidade. Sobre o peso real de uma promessa feita diante da morte, quando a maioria das pessoas só quer se despedir e ir embora. Mas eu fiquei, eu falei, e alguém ouviu. Voltei a visitar a mãe dele com frequência. Comecei com pequenos gestos.
levar pão fresco, consertar a fechadura da porta da frente, ouvir as histórias repetidas que ela contava sobre o filho, como se ainda precisasse manter viva cada lembrança. E aos poucos, ela foi melhorando. Passou a comer direito, a dormir melhor. Os surtos cessaram. A casa voltou a ter cheiro de café passado e sabão em pó. E o mais estranho, os sinais pararam. Não tive mais sonhos com o rapaz, nenhuma movimentação na minha casa, nenhuma cruz torta ou papel com frases. Era como se tudo tivesse sido encerrado, ou talvez aceito. O cemitério voltou a ser só um cemitério, silencioso, frio, cheio de histórias interrompidas, mas quieto. E eu, um coveiro como qualquer outro. Só que agora, toda vez que termino um sepultamento e me despeço dos que partiram, eu tomo mais cuidado com o que digo, porque aprendi da forma mais difícil. Algumas promessas, mesmo diante do silêncio da morte, são levadas a sério. E se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e compartilha essa história com quem curte um bom suspense da vida real. Porque às vezes, o que mais assusta não é o que está escondido, mas o que foi dito em voz alta e nunca esquecido.